eu fui desafiado de forma muito graciosa pelo pastor Abraão a falar sobre o tema da maturidade a partir de Filipenses, capítulo 2. E eu gostaria de ter esse texto como base da nossa reflexão nessa manhã. Mas antes eu gostaria de trazer alguns comentários introdutórios a respeito do tema da maturidade em relação com a unidade, essa bênção que é. Então, os irmãos vão para Filipenses, mas eu ainda não vou ler lá, e vou voltar também a alguns textos antes para a gente tentar introduzir o tema e chegar com alguns olhares para o texto de Filipenses, tá bom? Então, a primeira coisa que eu gostaria de começar falando para os irmãos é sobre a importância da igreja local. Eu gosto de falar de uma perspectiva tanto teológica, mas também eu quero ilustrar isso com a minha própria prática. Mas começando a olhar para o texto bíblico, é impossível alguém ler seriamente o Novo Testamento sem perceber a primazia que ele dá, o texto bíblico no Novo Testamento dá para a pessoa de Cristo. Mas não somente a pessoa de Cristo, o Novo Testamento dá uma importância demasiada para aquelas pessoas que afirmam a sua fé em Cristo, elas estarem ligadas a uma igreja local, a um corpo. Cristo ele foi exaltado através da sua ressurreição, por Deus ele foi entronizado, e uma das formas que Deus glorifica Cristo é dando ao cabeça Cristo um corpo, uma junção de membros para fazerem um trabalho de Cristo aqui na terra. Então, quando eu vejo uma igreja local que está se reunindo, que está amando, que está se encorajando, vocês estão fazendo exatamente o que o Novo Testamento espera de vocês. E dificilmente alguém entre nós poderia superestimar a importância da igreja no Novo Testamento. Essa importância é vista em Atos capítulo 20, versículo 28, quando o texto bíblico fala para a gente que Deus comprou a igreja com o sangue do seu próprio Filho. Geralmente nós costumamos quantificar o valor das coisas através do preço pelo qual nós as adquirimos. Então, uma casa boa, um carro bom, ele vem mediante um alto custo que nós pagamos financeiramente. Agora, a coisa mais valiosa que há na terra é a igreja, porque ela foi comprada pelo preço mais caro que alguém pode pagar. Deus comprou a igreja com o sangue do seu próprio Filho, o sangue precioso de Cristo. Meus irmãos, isso mostra para a gente a importância da vida da igreja. Efésios capítulo 5, no versículo 25 em diante, o apóstolo Paulo, ele vai ilustrar a relação do marido e da mulher, falando sobre a igreja. E a ilustração apresenta Cristo como aquele que zela pela sua igreja, como aquele que santifica a sua igreja, como aquele que protege a sua igreja, é aquele que está preparando a sua igreja para aquele grande dia em que ela se revestirá de imaculadade. E será então reconhecida em sua majestade e glória, não por causa dela mesma, mas por causa de Cristo. E então ela será até uma peça de segundo valor, que o valor central é ver o que Cristo fez nela. Um outro ponto interessante é Mateus capítulo 16, versículo 18. Esse evangelho que tem um dos nomes mais bonitos da Escritura, Mateus capítulo 16, versículo 18, fala que Cristo está edificando a sua igreja. Olha só, meus irmãos, o texto fala que um dos trabalhos de Cristo, atualmente, é edificar a sua igreja. Portanto, quando você se submete a uma igreja local, quando você integra uma membresia, você está fazendo exatamente o que Cristo espera de você. E você está permitindo que Cristo trabalhe na sua vida, através da igreja. E um dos pontos interessantes é que a edificação que Cristo faz na sua igreja, ele faz através de pastores. A Bíblia nos orienta em Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, que Cristo, o Deus que nós servimos, ele mesmo deu pastores para a igreja. E o alvo com o qual ele fez isso foi para levar o corpo à edificação. E é interessante perceber que essa edificação, ela tem um objetivo específico. Eu tenho mostrado para vocês, nesses poucos minutos, que
Cristo está trabalhando para edificar a igreja, mas essa edificação ela tem um alvo específico, e o alvo da edificação em Efésios 4 é a maturidade. Ele está caminhando através da exposição do texto bíblico, através dos irmãos amoldando a sua vida, conforme a palavra de Deus, para tornar vocês maduros, para tornar vocês crentes sólidos, para firmar os seus pés na rocha, que é Jesus. Um ponto interessante quando nós falamos sobre maturidade é que a palavra do Novo Testamento, ela faz referência a um homem que, por causa da sua idade e das suas ações, ele pode ser distinguido de um garoto. Isso é o que a palavra do Novo Testamento diz. Ou seja, maturidade então tem a ver com a experiência, com o tempo, mas a maturidade também tem a ver com as ações. De modo análogo, quando nós trazemos para dentro da igreja, nós podemos pensar uma igreja madura com uma igreja que já vem sendo experimentada pelo teste do tempo. 52 anos não são 52 dias, irmãos. 52 anos é algo que já dá para os irmãos repertório. 52 anos já dá para vocês mensurar o que Deus tem feito aqui no bairro através de vocês. Como o pastor Abraão colocou, você já tem visto pessoas que chegaram aqui crianças, agora amadurecendo, servindo, liderando e amando a igreja. Meus irmãos, é muito importante que a gente valorize a questão do tempo. Muitas vezes nós somos tentados a ser seduzido por novas igrejas, novas tendências, coisas que se apresentam como novidade. Mas o chamado bíblico da maturidade, ele tem a ver com valorizar coisas que já foram passadas e experimentadas pelo teste do tempo. No meu tempo de obreiro no sertão, eles falavam lá que tinham os obreiros que eram passados na casca do alho, que já estavam experimentados, que já tinham repertório de vida, que já tinham sabiam mensurar as coisas, tinham sensatez, sabiam dar a importância necessária para os problemas, nem superestimavam os problemas, nem subestimavam eles. Eles sabiam lidar, isso tem a ver com maturidade. Mas a palavra bíblica também fala de ação. Portanto, não somente o tempo, mas as atividades que uma igreja desenvolve tem a ver com a maturidade dela. E como nós temos visto, e vocês já têm estudado ao longo desses 52 anos, que o que Deus espera da igreja é que vocês amem uns aos outros e que vocês amem os perdidos e continuem propagando a mensagem do Evangelho. E dessa forma, então, nós teremos a maturidade testificada. O plano de Deus para uma igreja madura é se adequar a uma vida que vive para a edificação dos seus membros e para a evangelização dos perdidos. Isso é muito interessante, meus irmãos. Há um livro que eu li em que o autor falava de como elaborar programações para a igreja, e ele dizia que todas as programações da igreja, elas devem visar dois aspectos. Quando olhamos para dentro, nós devemos visar a edificação dos irmãos. Quando olhamos para fora, nós devemos pensar na evangelização dos perdidos, tanto aqui do Henrique Jorge, como de Fortaleza, como do nosso estado, do nosso país e também de todas as nações. O contrário da maturidade é a imaturidade. E aí, pensando sobre imaturidade, eu lembrei de Hebreus capítulo 5. Então, como eu falei antes de a gente olhar, talvez seria proveitoso nós olharmos Hebreus 5. Versículo 11. Quando o apóstolo Paulo, o autor aos Hebreus, está falando a esse respeito, temos muitas coisas que dizer. Essas coisas que nós temos para dizer são difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardio em ouvir. Pois com efeito, quando vocês deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, vocês têm novamente a necessidade de que alguém ensine de novo para vocês coisas que são princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vocês estão se tornando como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Se a maturidade tem a ver com o tempo e com as ações, a imaturidade em Hebreus
tem a ver com a preguiça para ouvir, uma igreja que não se esmera no ensino da palavra de Deus, que não tem os seus ouvidos atentos para ouvir e para praticar a palavra de Deus. Uma igreja imatura, ela simplesmente frequenta culto, ela não vem prestar culto, ela vem assistir culto. Um membro de igreja local imaturo, ele não está preocupado em programar na sua agenda tempo para ser exposto à fala de Deus escrita no papel. Mas não somente isso, no versículo 12 do texto de Hebreus, capítulo 5, ele fala da imaturidade como uma estagnação na fé. Como alguém que não tem caminhado, que não tem desenvolvido, como alguém que tem chegado na sua fé e ela tem continuado do mesmo jeito. A fé cristã, meus irmãos, ela é uma fé que caminha de forma progressiva. Nós precisamos desenvolver dia após dia. A cada dia que você vai vir, você vai ter que aprender coisas novas. Você vai ter que ser desafiado. Você talvez vai ter que encaixar na sua agenda leituras de livros cristãos que vão lhe ajudar a compreender melhor a fala de Deus escrita no papel. Você vai ter que melhorar a sua vida de oração. Você vai ter que esforçar. Isso não acontece de forma passiva, irmãos. Geralmente nós achamos que somente frequentar a igreja e talvez fazer um devocional 2 ou 3 na semana já vai ser o suficiente. Você precisa estar envolvido ativamente no processo de sair de uma estagnação da sua fé. Você precisa caminhar para crescer em graça e em conhecimento. O versículo 13 fala que a falta de experiência na justiça também tem a ver com a imaturidade. Esses dias eu tenho acompanhado uma família que está passando por uma luta, uma situação muito complicada com um dos seus filhos. E uma das coisas que eu, conversando com a família, disse que esse momento vai ajudar esse filho a aprender que o Deus que ele serve não é somente o Deus dos pais, mas é também o Deus dele. Deus, talvez, através dessa situação difícil, esteja chamando esse irmão para um momento de comunhão pessoal. O ponto aqui é que você não deve ser somente ávido para ouvir a palavra de Deus. Talvez você até goste de estudar, talvez você até seja ávido por estudar a Bíblia, por estudar teologia e coisas nesse sentido, mas somente essas coisas também não trazem maturidade. A Bíblia fala, e Hebreus está falando aqui, o autor de Hebreus está falando para esse povo, dizendo que eles precisam, para serem maduros, serem experimentados na justiça, servirem, gastarem-se e se deixarem gastar pelo serviço da obra de Deus. Maturidade tem a ver com você adquirir repertório enquanto você serve a comunidade, enquanto você serve o povo. Como eu falei para vocês, eu queria ilustrar essa introdução falando um pouquinho da minha vida. Eu, desde os 18 anos, tenho servido de tempo integral. Eu nunca tive um outro trabalho que senão ministério missionário e agora pastoral. Eu nunca tive outro trabalho, sempre foi esse. Eu costumo dizer que eu tenho vivido da igreja, eu tenho vivido pela igreja, eu tenho vivido para a igreja. A minha vida, ela se confunde muito com a igreja. O meu casamento, quando eu anunciei que estava grávida, a Keise estava grávida. Hoje o chá de bebê vai ser na igreja, chá de revelação vai ser na igreja. Então, a minha vida, ela não tem como desassociar da igreja. E eu digo para os irmãos que as coisas mais belas que eu ouvi na minha vida e as ações mais belas que alguém fez por mim foi dentro da igreja. As maiores manifestações do amor de Deus, quem deu para mim foi a igreja. Mas eu também preciso ser honesto com os irmãos, que as coisas mais feias e os atos mais dolorosos contra a minha vida foram feitos pela igreja também. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que essa gama de experiência não deve voltar o nosso coração contra a igreja. Pelo contrário, ser experimentado na justiça envolve momentos de alegria e momentos de dificuldade. Isso vai trazer para a gente uma igreja mais madura. E sempre lembre, quando você estiver frustrado com a igreja, talvez você esteja satisfeito com a igreja, talvez você esteja desanimado com a igreja, talvez você esteja achando que é melhor viver a sua vida com Jesus sozinho, se bem que isso é bem brega, né, da década de 90, movimento dos igrejados, mas ainda tem talvez alguém que fale sobre isso. Não faz sentido, gente. A gente, quando vê as falhas da igreja no presente, a gente vê que Jesus ainda não terminou a obra.
Jesus ainda está trabalhando na igreja. Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele diz: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Portanto, se você está decepcionado com a igreja hoje, no presente, aprenda a ser um cristão maduro e olhe não para o agora, mas olhe para o que Cristo vai fazer na igreja, através da palavra dele, através do poder dele. Olhe para o que ele fez no passado, olhe para o que ele vai fazer no futuro e alegre-se. E alegre-se que Cristo está trabalhando para amadurecer a sua igreja. Então, imaturidade em Hebreus tem a ver com essas 3 características: tardio em ouvir, estagnação na fé e falta de experiências. Um outro texto que eu achei interessante também a gente olhar, antes de entrar em Filipenses, seria 1 Coríntios, capítulo 3. E esse, de um modo mais sólido, já prepara o nosso caminho para Filipenses. O apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja muito complicada. E ele vai dizer, então, 1 Coríntios 3:1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não alimento sólido, porque vocês ainda não podem recebê-lo. E não podem suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque sois carnais. Estou sem óculos, então estou ceguinho aqui, tenho que trazer a Bíblia bem para pertinho, tá bom? Então, o ponto aqui é que a imaturidade da igreja, ela é mostrada pela falta de unidade. Paulo foi um plantador dessa igreja, mas também tinha Apolo, tinha Pedro e tinha também alguns que diziam que era de Jesus. Então você tinha o partido judeu lá de Paulo, o partido de Pedro, o partido de Apolo, e todos eles estavam achando que era possível caminhar em saúde numa igreja local, buscando seus próprios interesses. Paulo vem e taca o machado da verdade na raiz desse problema para dizer que nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro são ninguém, somente Cristo é que é alguma coisa. E que se nós queremos de fato caminhar para uma igreja saudável, uma igreja madura, nós precisamos trabalhar em unidade. Portanto, a unidade, a maturidade para saber lidar com as diferenças, esquecer as coisas que são secundárias e unir-se em torno daquilo que é principal, é uma das principais características de um crente maduro, de uma igreja madura. Então agora eu queria convidar vocês para ir a Filipenses, capítulo 2, versículo do 1 ao 11. Filipenses capítulo 2, versículo do 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhos afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis todos a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos na alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ou algo a que ele pudesse contar vantagem o ser igual a Deus. Antes, Jesus a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que passagem, irmãos, que texto, que descrição da obra de Cristo. Mas essa descrição ela está inserida dentro dessa carta, que é uma das cartas mais afetivas do Novo Testamento. A igreja de Filipos era uma igreja madura,
ela estava fazendo parte da obra missionária e ela havia contribuído de modo significativo para o trabalho de Paulo. Se você ler o capítulo 1, os termos são muito fortes. Ele vai falar da saudade que ele tem, do amor que ele tem por essa igreja. Enquanto Paulo servia junto com os Filipos, Paulo construiu boas memórias em torno do Evangelho. A pergunta que eu gostaria de desafiar os irmãos nessa manhã é: enquanto você tem servido aqui na IBHJ, enquanto você tem servido nessa igreja, as memórias que você tem criado, quando você olhar para trás e ver o que Deus fez na sua vida e o que você fez para Deus aqui, você sentirá saudade ou remorso? Paulo olha para a igreja e ele olha para o que ele fez, ele diz: eu tenho saudade de vocês, Deus é minha testemunha do amor que eu tenho por vocês, de como foi maravilhoso servir com vocês. E vocês lembram, por Atos 16, que uma das igrejas mais difíceis de ser plantada foi a igreja de Filipos. Paulo chegou através de uma negação do próprio Espírito Santo. Ele estava querendo ir para a Ásia Menor, possivelmente, e então o Espírito Santo apareceu para ele e disse: você não vai. Ele foi impedido pelo próprio Espírito. Então alguém apareceu e disse: o varão da Macedônia, vem passar a Macedônia e nos ajuda. Chegando lá, ele foi importunado por uma jovem que estava possessa de espíritos imundos, e a Bíblia diz que ele ficou tão irritado, que ele se indignou e ele expulsou o demônio. Depois daquela expulsão de demônio, ele foi levado à praça, foi apedrejado, foi escarnecido, foi espancado, foi humilhado, depois foi colocado na cadeia e ali ele louvou. Mas quando Paulo olha para todas essas adversidades que ele viveu em Filipos, ele diz: eu tenho saudade de vocês. Porque Paulo escolheu não olhar somente para os seus momentos de dores e de sofrimento, enquanto ele servia aqueles irmãos, mas ele escolheu ver que enquanto ele fazia isso, a Lídia estava sendo salva, a jovem estava sendo liberta, o carcereiro foi alcançado. E se talvez Deus quisesse salvar o carcereiro e não tinha o que fazer, e resolveu colocar Paulo na prisão, para que Paulo, na prisão, a partir do seu sofrimento e dor, pudesse partilhar o Evangelho. E se Deus quiser salvar um médico e colocar você no hospital? E se Deus quiser salvar as crianças aqui do bairro, e para isso Ele recobrar de você o seu sábado, que é quando eu imagino que as reuniões dos embaixadores e como das meninas? Mensageiras acontecem. E se Deus, para salvar as pessoas, Ele precisa que você dê não somente o seu dinheiro para a igreja, mas a sua energia e o seu tempo também para servi-lo. Você está disposto? Acho que você deveria pensar nisso. Paulo, ele não escolheu olhar para aquilo que doía no seu passado. Ele escolheu olhar para aquilo que Deus estava fazendo através do seu sofrimento e da sua dor. É tanta verdade que no capítulo 1, versículo 12, ele diz: olha, irmãos, eu quero que vocês saibam que aquelas coisas que me aconteceram, elas não me machucaram, antes elas contribuíram para o progresso do Evangelho. Deus foi glorificado nas minhas cadeias. Deus foi glorificado porque agora ele estando preso, ele estava escrevendo isso de Roma, preso, possivelmente na década de 60, comecinho ali de 60, da era cristã. Ele diz: isso aqui está dando coragem, está trazendo maturidade para que a igreja continue avançando, no caso lá a igreja de Roma. Então nós vemos esse aspecto muito afetivo de Paulo com os filipenses. O Carlos Oswaldo Pinto, ele comentou que essa carta é a mais pessoal, mais carinhosa de todas as epístolas paulinas. Aqui há correções, mas elas não são severas, como por exemplo em Gálatas. Aqui nós vemos alguns avisos somente de uma perspectiva pastoral e preventiva, mas não há nenhuma repreensão que possa falar de algum tipo de desgosto que Paulo tinha com a igreja. Agora, olhando para o texto do capítulo 2, a gente está vendo que, tentando conectar com o que vem anteriormente, no versículo 27 do capítulo 1, ele fala de uma vida digna do Evangelho. E a vida digna do Evangelho, ela envolve duas coisas: ela envolve igreja e envolve unidade. Se você quer honrar com a sua própria vida o Evangelho, quer viver uma vida digna do Evangelho, você precisa viver igreja, e você precisa viver igreja em unidade. É isso que ele diz no versículo 1. O se há aqui
não é uma especulação ou uma possibilidade. Ele está assumindo, portanto, como há exortações em Cristo, como há consolações de amor, como há comunhão do Espírito e entranhos os afetos em misericórdia, isso é o que já tem na igreja. É uma igreja viva. É uma igreja que está se exortando em Cristo. É uma igreja que está recebendo consolações uns dos outros, que está tendo comunhão no Espírito, que tem afetos profundos uns pelos outros. Mas ele fala no versículo 2, completem a minha alegria. Vocês já estão indo muito bem, irmãos. Vocês já estão fazendo muito certo, mas ainda dá para melhorar. Completem a minha alegria. Como é que vocês farão isso? Como é que nós podemos completar a alegria do apóstolo e agora não mais a nós, a alegria do Espírito? Nós podemos fazer isso de algumas maneiras. O primeiro modo aí é pensar a mesma coisa. A ideia não é que nós precisamos aqui ter todo mundo o mesmo pensamento, as mesmas convicções a respeito de tudo. Mas naquilo que é importante, naquilo que nos une, na edificação da igreja e na glória de Cristo, nós estamos unidos, estamos todo mundo trabalhando para o desenvolvimento disso. Os irmãos lembram dos morávios. Os morávios é um movimento que acontece ali pós-reforma, em que a Europa toda quebrada, toda dividida, um homem chamado Conde Zinzendorf, ele resolve criar uma colônia para pessoas que queriam viver a fé protestante longe dos bolsões, onde estavam acontecendo as brigas e os debates políticos e religiosos. E então, ele cria uma comunidade com o seguinte lema: nós focaremos mais naquilo que nos une do que naquilo que nos separa. Naquela colônia havia anglicanos, havia calvinistas escoceses, havia luteranos alemães, o pessoal da Saxônia, havia um grupo que vinha de vários vertentes do protestantismo. E ao chegarem lá na colônia de Conde von Zinzendorf, ele diz: nós focaremos naquilo que nos une mais do que naquilo que nos divide. E o resultado disso vocês conhecem. A obra missionária avançando, uma reunião de oração que durou durante 100 anos ininterruptamente, jovens que foram enviados, que foram vendidos como escravos para pregar o Evangelho. Deixa eu abrir aqui uma nota de rodapé, não está no meu esboço, mas eu vou lembrar para os irmãos essa história. Daqueles 2 jovens moráveis que quiseram pregar o Evangelho na Índia, mandaram uma carta solicitando a sua entrada para poder pregar, e o dono daquela terra disse que a única forma que eles tinham para entrar naquele local ali era se eles viessem vendidos como escravos. Como a gente diz popularmente, eles não contaram pipoca, irmãos. Eles não contaram pipoca, eles disseram: nós vamos. E então venderam a si mesmo para pregar o Evangelho. O relato da vida e da história deles diz que no porto, enquanto a igreja e suas famílias choravam de forma calorosa, um grito daqueles jovens irrompeu toda a dor: porque o Cordeiro é digno, para que ele receba a glória que ele merece. Nenhum sacrifício que nós faremos é grande demais. Nós estamos felizes em dar nossa vida pela causa do Evangelho, pela glória de Cristo e pela edificação da igreja. Eles eram maduros, irmãos. Eles tinham experimentação na justiça. E eles sabiam que era pensar todos a mesma coisa. O outro ponto aí que ele coloca é que tenhais o mesmo amor. E aqui eu não quero ser romântico, irmãos. Falar sobre amor é importante porque eu sei que quando você tomar a decisão de ser alguém que vai fazer questão de colocar a igreja na sua vida, a igreja vai lhe ferir. Os irmãos vão lhe ferir, faz parte do processo, mas o amor cobre uma multidão de pecados. A exortação para amar é que quando nós olhamos para os defeitos e para a falha dos nossos irmãos, nós olhamos para Cristo e o amor que Ele derramou por nós, sendo nós muito pior do que os nossos irmãos, então nós tratamos os irmãos como Cristo também nos tratou, amando deliberadamente. Em Romanos, Paulo vai dizer: vocês não devem dever nada para ninguém. A única coisa que nós devemos uns aos outros é o quê? O amor. Vocês têm uma dívida de amor uns com os outros. À medida que uma pessoa, imagino que seja assim, vem à Assembleia, é recebida como membro, vocês devem a ela o amor de vocês. Não é opcional.
Há muitos mandamentos nas Escrituras que nós muitas vezes negligenciamos. Se um irmão chegasse para mim e falasse: olha, pastor, eu fui para uma conferência missionária, ou uma conferência de casais, e eu estou muito inclinado a ser fiel à minha esposa. Eu senti Deus falando comigo muito forte, as pregações falaram muito comigo, os louvores, eu vi testemunhos de homens fiéis, e eu vi que é uma bênção ser um marido fiel. Eu estou pensando seriamente em me dedicar em fidelidade à minha esposa. O que é que o Senhor me aconselha? Será que essa é a vontade de Deus para a minha vida? Será que eu realmente preciso ser fiel? O que é que eu vou dizer? Esse cara é doido. Você está maluco, irmão? Isso já está claro na Bíblia, isso já está posto. Não é verdade? Agora, por que quando nós falamos de amar e de servir a igreja, nós não temos a mesma convicção? Eu estou pensando, eu acho que eu deveria servir mais a igreja. Eu acho que eu deveria discipular uma moça mais jovem. Eu acho que eu deveria procurar uma irmã mais velha, mais experimentada. Eu devia procurar um irmão mais velho. Eu devia buscar alguma coisa. Será que é da vontade de Deus mesmo? É claro, irmão. Está posto. A ninguém vocês não devem dever nada, apenas o amor. E o amor bíblico não é borboletinhas voando na sua barriga. O amor bíblico é demonstrado em ações. Deus amou o mundo e Ele teve fortes afeições quando olhou para a criação. Foi isso que a Bíblia diz? Deus amou o mundo, Ele fez o quê? Agiu, Ele doou o seu próprio Filho. Se você quer amar, envolve doação. E eu não quero limitar a doação somente ao dinheiro, mas um dos aspectos mais difíceis de ter o povo doando não é dinheiro, é tempo e energia. Eu conheço pessoas que pagam o dobro para não doar seu tempo e a sua energia para a igreja. Elas nem se importam em dar o dízimo, o trízimo, até 90% eles dão. Mas tempo e energia para a igreja, cuidar de crianças, aconselhar casais, discipular jovens, estou fora. Se eu quiser construir, pastor, a gente dá dinheiro, a gente faz campanha, a gente trabalha duro. Mas cuidar de gente, quero não, a gente dá muito trabalho. Mas o ponto aqui do texto é que isso que Deus espera de você, irmão, é amor. A ninguém deveis nada, somente o amor. E depois ele fala então que vocês tenham o mesmo sentimento, que você tenha a mesma alegria em estar junto. E que encorajem uns aos outros nessa perspectiva. Nada faça por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior aos outros. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Eu acho que isso aqui é muito autoexplicativo. Eu tentei escrever o que é que eu poderia explicar isso aqui, mas é só ler, irmãos. É só ler e aplicar. É muito claro o texto bíblico, mas aí é que vem o grande ponto. Geralmente Paulo dá o porquê e depois ele dá o como. Aqui ele diz: eu quero que vocês vivam assim. Agora ele vai dizer o porquê. Aí ele vai falar de Cristo. E ele vai usar essa que é uma das porções, meus irmãos, mais belas do Novo Testamento. Alguns, ao depararem-se com a beleza do texto, chegam a dizer que isso aqui é um hino, uma poesia, de tão grande que é a riqueza desse texto. Ele começa então falando da humilhação de Cristo, e depois ele fala da sua exaltação. Então ele diz: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus. A ideia então aqui é que ele está falando da total transcendência de Cristo para qualquer outra coisa. Antes de tudo existir, Cristo já era. Ele e o Pai eram um. Ele, tem forma de Deus, é o Filho eternamente gerado do Pai. Aquele que não precisa de nada, que não pode ser servido por mãos humanas. Ele que é eternamente gerado. Eu gosto como o Agostinho ilustra isso. Ele diz assim: assim como o fogo, assim quando tem fogo tem luz, sempre que tem pai tem filho. Irmãos, Cristo existia em forma de Deus antes de tudo aquilo que nós conhecemos existir. Mas ele diz: isso não fez com que ele julgasse como uma coisa que colocasse ele como superior do que qualquer outra pessoa. Esse ser exaltado de Cristo, essa natureza exaltada, essa natureza gloriosa de Cristo, essa igualdade que ele tem com o Pai, ele não considerou como algo a que ele pudesse se apegar, meus irmãos. Mas ele esvaziou a si mesmo. A ideia aqui, essa palavra foi muito discutida, a ideia é que algumas pessoas dizem que Cristo
esvaziou da sua divindade, mas essa certamente não é a melhor interpretação. A ideia é que ele deixou a sua glória, ele deixou o poder que a ele era de direito. Ele continuou sendo Deus, mas agora ele se tornou o Deus homem. João vai falar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como unigênito do Pai. E então agora ele começa a descer. Ele esvaziou, saiu de sua majestade, e ele foi para onde? Ele foi assumir uma forma de servo. A ideia de servo aqui é a ideia de um escravo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. A ideia aqui é que Cristo, ele começou a sua vergonha simplesmente quando ele se encarnou. Pense comigo, aquele que sustenta o universo sendo sustentado, a sabedoria tendo que aprender, aquele que tudo lidera, que com o poder da sua palavra criou tudo, sendo ele mesmo a própria palavra, aprendendo a falar. Isso de alguma forma era vergonhoso para ele, mas ele então se humilhou. E a sua humilhação foi tão profunda que dentre os fracos, ele se tornou o pior. Ele era o maior, baixou-se, inferiorizou-se dos anjos, igualou-se com os homens, mas entre os homens ele se fez pior, assumindo a morte mais vergonhosa que havia na sua época, a morte de cruz. Esse é o Senhor que nós adoramos, meus irmãos. O Deus encarnado, o Deus não somente encarnado, mas o Deus humilhado, o Deus não somente humilhado, mas o Deus escarnecido, o Deus não somente escarnecido, mas o Deus crucificado, o Deus abandonado, o Deus homem que morreu em morte de cruz. Mas aí nós começamos a virada do texto, e aqui, irmãos, é muito glorioso. Ele diz: mas foi por causa disso, em razão da sua obediência, em razão da sua submissão, em razão da sua maturidade, em conformar-se ao plano do Pai, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. A ideia de nome aqui, se você vê em toda a Escritura, o pensamento bíblico, ele sempre associa o nome da pessoa àquilo que ela faz. Sempre quando nós vemos alguém falar nome, sempre explica o nome com aquilo que faz. Jesus, ele tem um nome sobre todos os nomes, não por causa da junção das sílabas e das palavras formando uma letra que traz algum tipo de beleza, não. Ele tem um nome acima de todo nome porque o nome dele atrela aquilo que ele faz. E ele salvou a humanidade ao receber a ira santa do Pai. É a obra santa, justa de Cristo que nos possibilita ser uma igreja madura. Não confiado na nossa própria força, não confiado na nossa própria capacidade, mas olhando para o Nazareno crucificado e moído no madeiro, e agora não somente mais assim, mas exaltado, que nós moldamos o nosso caráter, servimos e amamos a igreja. Mas para que isso? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. A ideia é que dominicalmente, quando a Assembleia do povo de Deus se reúne, nós estamos fazendo valer a obra de Cristo. Aqui há muito claro uma alusão. Paulo está evocando uma figura do Antigo Testamento. E a figura chama-se o servo do Senhor. Isaías 53. E um dos pontos lá de Isaías 53 é que o servo, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficará satisfeita. Qual é o fruto do penoso trabalho do servo, meus irmãos? É a igreja reunida, é a igreja unida, é a igreja adorando, é a igreja glorificando o nome do Senhor. Quando nós fazemos isso, nós estamos trazendo alegria para a alma de Cristo. Quando nós nos prostramos ao nome de Cristo, então nós estamos reconhecendo a majestade e a grandeza dEle. Estamos dizendo para Ele que o trabalho dEle valeu a pena. E Ele se alegra, e Ele fica satisfeito. Então Ele diz que toda língua o confessará como Senhor, para a glória de Deus Pai. E no final das contas, Deus vai ser glorificado através de uma igreja unida, em um só corpo, em um só espírito, em um só amor, em uma só fé. Deus vai ser glorificado. Você quer glorificar a Deus? Ame seus irmãos.
você quer glorificar a Deus, abre espaço na igreja para ter os membros da igreja fazendo parte da sua vida. Na última vez que eu estive aqui, a gente conversou um pouquinho sobre o conceito bíblico de congregar, e eu acho que vale a pena lembrar isso aí com os irmãos. Vamos olhar lá em Hebreus. Hebreus 10, 25. Acho que a gente pode ler do 24. Hebreus 10, 24. Todo mundo achou? Amém? Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quando vocês verem que o dia se aproxima. Há um mandamento aqui do autor de Hebreus para considerar uns aos outros, para estimular ao amor e às boas obras. Depois ele fala, não deixem de congregar. E aí, geralmente, a gente tem a ideia de pensar que o local onde nós congregamos é o local onde nós assistimos culto. Mas isso não é o que o texto está falando. Ele diz, não deixem de congregar. Se fosse, ele dizia, antes, estejam presentes nas programações da igreja, irmãos. É muito importante. Mas ele diz assim, ó, antes, façamos admoestações uns aos outros. A ideia é que congregar envolve você admoestar os seus irmãos. Envolve você encorajar os seus irmãos. Dessa forma, você não falta à igreja, ou você não deixa de se congregar somente quando você falta à programação da igreja. Mas você deixa de se congregar quando você não tem, ao longo da semana, a sua mesa, recebendo os irmãos da igreja para estimular eles ao amor e às boas obras. Para admoestá-los, para encorajá-los, para viver Tito 2, para viver Colossenses 1, para viver a vida da fé comum. 1 de Pedro 3, 1 de Pedro 4, lá a ideia do dom, quem tem dom serve, o que ensina, ensina, o que serve, serve, e todo mundo se esmere no que faz. Se você não está envolvido em relacionamentos de unidade, preservando a unidade da igreja, você está frequentando a igreja, mas você não está congregando de acordo com a Bíblia. Eu convido então você a congregar. Eu convido então você a voltar lá para o texto e lembrar que tudo que a gente faz é para a glória de Deus Pai. E que a obra de Cristo, ela demanda o nosso engajamento na igreja. Ela demanda a nossa unidade com os nossos irmãos. Agora, por que é que isso está falando de humilhação e exaltação, pastor? É porque grande parte das divisões que acontecem na igreja, elas são regadas de orgulho, são regadas de egoísmo, são regadas de confundir as suas preferências com a Bíblia Sagrada. Você não pode cair nesse erro, irmão. Você não pode cair nesse erro, minha irmã. As suas preferências não são inspiradas. Os seus gostos não são equivalentes aos gostos de Deus. E nós precisamos entender, se algo não fere a palavra de Deus, nós precisamos simplesmente entender e ser maduros para colocar de lado o nosso ego, o nosso orgulho e considerar o irmão mais importante do que nós. Os irmãos lembram do mito de Narciso? Narciso, segundo a mitologia, era filho de deuses e ele nasceu como o bebê mais formoso de todos. E a sua beleza encantava. E onde Narciso passava, a sua beleza era encantadora. Até que um dia uma jovem se apaixonou por Narciso. Então ela tentou se engraçar para ele, Narciso simplesmente a rejeitou. E ela então disse para ele, Narciso, eu lhe amaldiçoo. Eu desejo que você um dia ame alguém tão fortemente, que esse amor seja tão impossível, que você um dia morra por causa desse amor. Então Narciso saiu, ele era um caçador muito capaz, e cansado ele foi beber água. Quando ele se abaixou, ele viu a si mesmo no rio, e ele se apaixonou. E ele se encantou por si mesmo. E a cada dia Narciso ia à beira do rio e olhava para as águas, não para contemplar as águas ou a beleza do rio, mas para contemplar a si mesmo. Narciso virou um narcisista. Mas um dia Narciso estava tão ensimesmado, tão apaixonado por si, que ele tentou se abraçar e ele mergulhou na água em busca de si. E foi tão fundo, tão fundo, tão fundo que Narciso morreu.
Narciso morreu por se amar demais. Narciso morreu por ser apaixonado por si mesmo. E a história é engraçada que um dia alguém pegou o rio chorando. E o rio chorava a partida de Narciso. E alguém chegou para o rio e disse: rio, não chore. Não sabes tu que Narciso não vinha para te olhar? Narciso apenas vinha para a tua margem, porque ao chegar na tua margem, Narciso podia se ver. E então o rio respondeu: mas quando Narciso chegava à minha margem para me ver, na bola do olho de Narciso, eu via a mim mesmo. O rio também era narcisista. No final das contas, irmãos, todos nós somos apaixonados por nós mesmos. O grande ponto aqui é olhar para Cristo, aquele que tinha glória de fato e de verdade. Porque se ele arrogasse para si a glória que ele merece, ele não estaria reclamando sobre si vanglória. Ele estaria reclamando uma glória que lhe é de fato e de direito. Mas ainda tendo glória de fato e de direito, tendo majestade, sendo um com o Pai, ele não julgou algo. Famílias, 52 anos certamente nós temos famílias tradicionais aqui na igreja. Irmãos que já estão há muito tempo. Os jovens bem preparados, pessoas que estão bem capacitadas. Eu não consigo imaginar quais são os meandres e como mais especificamente eu poderia aplicar isso aqui para vocês. Mas o que eu queria dizer é que a glória que você pode ter, não considere ela como algo a que você deva se apegar. Apenas considere que Cristo deve ser glorificado e a igreja edificada. E dessa forma, meus irmãos, vocês servirão com a igreja madura. Eu gostaria de orar pelos irmãos. Eu gostaria de tentar liderar os irmãos nessa oração, em clamarmos pela unidade. E um texto que poderia liderar ou nortear a nossa oração é João 17. Jesus orou por nós. E a coisa que ele pediu ao Pai por nós foi para que eles sejam um. Assim como tu é em mim, ó Pai, e eu em ti, para que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você quer que o mundo creia que Jesus foi enviado por Deus? Ame a sua igreja e seja um com ela. Senhor, nós estamos muito agradecidos a Ti por esse tempo com os irmãos, por esse tempo de estudo bíblico, Senhor, por esse tempo em que nós somos encorajados e desafiados pela Tua palavra. Eu oro para que os irmãos aqui da Igreja Batista, Pai, sejam um, que eles se amem, que eles continuem crescendo, que eles continuem se envolvendo em laços afetivos, e à medida que eles servem aqui, o Senhor os ajude com dons, ajude o Senhor Deus com o amor necessário para o serviço na obra, com a capacitação necessária. Eu louvo ao Senhor pela liderança, pelos irmãos que o Senhor tem levantado para servir essa igreja. Eu oro para que o Senhor continue levantando mais. Eu oro para que cada membro aqui dessa igreja seja envolvido pelo Teu amor e pelo amor que Tu mesmo tem pela igreja, Pai. Muito obrigado. Faz com que os meus irmãos sejam um, para que o mundo creia que Tu de fato enviaste Cristo, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe.